Bom, nós vamos falar agora sobre o acervo artístico da Alesp e sobre o dia 8 de maio, o Dia do Artista Plástico. A data é uma homenagem ao pintor brasileiro José Ferraz de Almeida Júnior, considerado um dos nomes mais influentes da área no século XIX no Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Alan Oliveira, que é gestor da Divisão de Comunicação Social da Alesp. Olá, Alan, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Priscila. Boa tarde. Um prazer recebê-lo. Como as pessoas podem ver, nós estamos aqui com o distanciamento, por isso, então, estamos sem uso da máscara, porém, Alan chegou já com a máscara, acabou de tirar, a minha máscara também fica ali num cantinho, porque todo cuidado é pouco, né? Sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o acervo da casa. Quem vem aqui ao Palácio 9 de Julho fica com os olhos brilhando quando vê tanta arte, quando vê a beleza que tem aqui dentro. Conta um pouco pra gente. Certo. O acervo ele começou a ser constituído no começo dos anos 2000. Com doações que os próprios artistas faziam, né? Ou algumas comunidades de raízes estrangeiras, por exemplo, né? Que queriam oferecer para a Assembleia obras de artes expressivas de artistas das suas comunidades, né? Ou mesmo reproduções de peças históricas, né? A gente tem, por exemplo, uma reprodução de uma coroa coreana da Idade Antiga, que é uma das nossas joias, né? Apesar de não ser um objeto original, ele é perfeito. A gente tem réplica de Torá, né? Isso tudo aí como obras de arte flertando com o universo histórico também. E a gente tem muita pintura, muito quadro, muita fotografia. Então ele se constituiu desde o início dos anos 2000 a partir de doações que vinham dessas diversas origens, né? E o próprio Palácio 9 de Julho aqui já é uma obra de arte, né? Exatamente. O prédio é dos anos 60, né? A gente tem que lembrar que ele é fruto de um concurso público realizado no comecinho dos anos 60, ele foi inaugurado em 68, no dia do aniversário da cidade, inclusive, né? 25 de janeiro de 68. E ele se insere na estética modernista, né? Da arquitetura brasileira. Então, quando a gente faz as visitas monitoradas, também a gente recebe grupos organizados. A primeira coisa para a qual a gente chama a atenção do ponto de vista artístico é o próprio palácio, tanto o exterior como o interior, né? A gente entra pelo hall monumental, por exemplo, que é revestido de mármore branco Carrara italiano, tem um pé direito altíssimo, enfim, um espaço esteticamente muito bonito também. Ali já tem uma obra imensa, né? E tem uma escadaria também que tem uma história, né? É verdade. Ali a gente tem o painel São Paulo, que é de autoria do artista Rodrigues Coelho, que é um pintor paulistano, que quis ali representar cenas da historiografia paulista. Não só da capital, obviamente, mas cenas do estado inteiro, né? Tem até lá a Fazenda Ibicaba, a produção de café lá da minha cidade, em Cordeirópolis, no interior. E a modernidade de São Paulo também representada por meio da pintura. Na verdade, é uma obra coletiva que o Rodrigues Coelho fez no seu ateliê com seus alunos, né? Com seus aprendizes. Tem uma escada bonita de mármore, uma escada de madeira que dá para o Salão Nobre, por onde a gente recebeu, por exemplo, Nelson Mandela, em 91, quando ele visitou a Assembleia. A gente tem história e arte à vontade. Nesse momento, infelizmente, né, por conta da pandemia, o Palácio 9 de Julho está fechado para visitação. Mas, normalmente, né, e voltando também à abertura e o controle da pandemia, as atividades de visitas também monitoradas voltam a acontecer. Fala um pouquinho para a gente. Eu já acompanhei várias visitas e é maravilhoso, porque cada visita a gente descobre um pouquinho mais da Assembleia, né? Sem dúvida. O programa, antes da pandemia, obviamente, né, ele funcionava de maneira regular, todos os dias da semana. A gente recebia grupos organizados, a gente tinha uma alta demanda, mas a gente sempre procurou atender todo mundo que nos procurava, né? De estudantes, grupos de ONGs, entidades, grupos de terceira idade, né? Estudantes de todos os níveis, desde criancinhas até de nível superior. Nesse circuito, a gente passava pelas referências históricas e pelas referências artísticas também, né? E pelas referências políticas, óbvio que, né, a gente fala sempre do processo legislativo, muito vinculado aos lugares onde ele se desenvolve. Então, a gente passava, por exemplo, pelos plenários das comissões, culminava a visita no plenário Juscelino Kubitschek,
que é a Assembleia, é onde acontece a Assembleia, né? E também, ele também é uma peça de arte, né? Porque está dentro desse contexto da arquitetura modernista. Eu me lembro que uma vez eu recebi um grupo de turistas marroquinos. E a gente que está aqui todo dia, às vezes a gente perde um pouco o brilho do olhar, né? E eu me lembro que assim que eu entrei com eles lá, eles fizeram um ó, né? E aquilo descortinou o meu olhar novamente para a beleza que a gente tem aqui dentro, né? Tanto isso do ponto da arquitetura, da história e da arte, né? Da estética, né? E aqui também na Assembleia acaba virando uma galeria, né? Também temos em vários momentos várias exposições. Conta um pouquinho para a gente, porque são vários artistas paulistas, né? São artistas que vêm de repente do interior, né? Do estado, trazem ali a sua arte. São coisas tão lindas, peças tão lindas, tão importantes, né? Sim, sem dúvida. A gente pretende retomar tão logo a gente possa receber visitantes presencialmente, né? Esse roteiro de exposições temporárias, geralmente um deputado convida um artista da sua base eleitoral, né? E ele expõe durante 2 semanas, durante 15 dias corridos, né? Um conjunto de telas, um conjunto de fotografias, um conjunto de esculturas. A gente já recebeu várias expressões artísticas. É comum também a gente receber coletivas, né? Então, um grupo de artistas da base de algum deputado que vem convidado, ou mesmo artistas que nos procuram diretamente, né? E que a gente, tendo disponibilidade, a gente vai receber. A gente tem espaços de exposições rotativas e a gente tem espaço das exposições temporárias. O nosso acervo, inclusive, permanente, que tem as suas peças, muitas delas originadas dessas exposições que nos legavam doações, ele está passando por um processo de recatalogação e higienização, que a gente pretende remontar galerias permanentes de exposição com o nosso acervo e temáticas, né? E além disso, a gente pretende voltar, tão logo seja possível, a receber as exposições temporárias. Não, e é muito lindo, assim, enquanto você caminha pelos corredores aqui da Assembleia, tem muitos quadros, né? E você para um pouquinho, fica ali observando, contemplando também muitas esculturas. São peças maravilhosas, né? Muitas fotografias também, Sim. né? A gente tem uma coleção de fotos do MAM, do Museu de Arte Moderna, aqui com a gente, né? Então, nesse momento, a gente está higienizando as peças, né? Essa coleção ficava no corredor central do piso térreo, que é o piso que dá acesso às entradas de público. Então, o público, tão logo ele entrava, por qualquer uma das entradas, ele já de cara entrava numa galeria do MAM, de fotografia, né? Então, isso em breve vai voltar a acontecer. Eu queria chamar a atenção também, Priscila, para o jardim, porque a gente tem muitas esculturas no jardim. E são peças de artistas renomados. Uma das mais valiosas, que veio como doação do Museu Afro, é uma escultura do Emanuel Araújo, que é o diretor-presidente, né, do Museu Afro, né? É um artista muito importante e relevante para a cultura brasileira. E que está vivo, contemporâneo, né? A gente tem muita peça contemporânea, né? Sim, até ali no jardim tem trilhos, né, também. Conta um pouquinho da história de algumas peças que estão ali, que às vezes a gente passa até batido, né? Entra com o carro ou entra até caminhando, mas não presta muita atenção, né? A esse lado a que você se refere, ele é bem próximo da entrada do estacionamento, né? E para quem acessa o prédio pela rampa que dá entrada ao hall monumental, vai ver à esquerda, né, de quem entra, uma reprodução artística, obviamente, de uma ferrovia, né, um pedaço de ferrovia, né? Que é algo que fala muito para os paulistas, né? Tinha uma malha ferroviária muito grande, né? Isso é parte da história de São Paulo. Então, o artista, ali, o trilho, ele levanta ao final, né? Ele não é só a reprodução objetiva, né? Ao final, os trilhos levantam como se deslocando do ar, né? Cada um vai fazer uma leitura, né? Eu que não cheguei a viver o período áureo das ferrovias em São Paulo, eu tenho um pouco de saudade do que eu não vivi quando eu vejo aquilo, né? Que, enfim, existe toda uma romantização em cima também dessa questão das ferrovias. Do lado, a gente tem também uma escultura de um bandeirante, que é essa figura emblemática, às vezes controversa, da historiografia paulista, né? Então, por onde a gente passa, a gente vai ter essas referências que dizem muito sobre a arte, sobre a memória e sobre a história paulista. E né, estamos falando do jardim, que é por onde a gente entra pela Assembleia, né? Que também nos dá esse prazer estético, né? É verdade. Sabe que eu me lembrei essa semana
foi comemorado o dia, né, da enfermagem, do enfermeiro, né? E eu me lembrei de uma exposição que nós tivemos aqui, uma exposição maravilhosa. Inclusive, se procurar até no YouTube da TV Alesp, vai encontrar uma matéria falando sobre isso, que foi uma matéria que eu fiz, inclusive, e achei maravilhosa, que falava sobre a vestimenta, né, dos enfermeiros daquela época, né? Então, o chapéu, o próprio jaleco, que era diferenciado. E hoje, né, um momento de pandemia, a gente vê a importância, né, dos profissionais. Talvez naquela época, quando foi feita a exposição, talvez a nossa percepção tenha sido diferente. Hoje, eu tenho certeza que traria um público imenso, porque são os heróis, né? Sem dúvida. Eu espero que os artistas, inclusive, estejam criando e que as categorias profissionais, por exemplo, possam em breve organizar seus acervos históricos, né? E que a gente possa recebê-los. Porque logo após o encerramento da quarentena, né, o fim da pandemia, que a gente espera que seja breve, eu espero que a gente tenha, eu acredito que a gente está com uma demanda reprimida. Alguns artistas já têm nos procurado, né? E eu espero que a gente receba também exposições de caráter histórico, né? Se for, sobretudo, relacionado ao tema da pandemia, a gente vai cumprir uma função dupla, que é, além de fazer uma reflexão histórica e estética, em geral, a gente vai ter uma reflexão específica sobre esse momento crucial que a gente vive e que em breve a gente vai poder conjugar os verbos todos no passado, né, que a gente viveu. É verdade. Bom, conversei então com Alain Oliveira, gestor da Divisão de Comunicação Social da Alesp, trouxe para a gente, né, várias informações importantes do que a gente tem aqui no dia a dia. E como ele disse, às vezes a gente passa rápido, se acostuma com o ambiente, mas se parar só um pouquinho, vai ver o presentão que nós temos aqui dentro, não é, Alan? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Priscila. Bom,